Fala, cafezeiro! Tô eu aqui para mais um manual verbal visual do preparo de um único café utilizando 10 métodos diferentes. Tudo isso? Só para reforçar, os métodos que a gente elencou aqui são os métodos mais populares hoje no mercado de café no Brasil. Mas afinal, método de preparo, dormiu hoje, acordou amanhã, já inventaram 10 diferentes. Então aqui a gente tem os mais populares que realmente as cafeterias aderiram. E hoje o manual de preparo vai ser com o Moka. Então se liga nas receitas do Moka aí. O Moka, então, só para a gente relembrar das principais características dele, ele é um café mais achocolatado, notas de caramelo, tem uma acidez cítrica um pouquinho mais ressaltada e um café super cremoso. Então, com base nessas características, a gente vai desenvolver as receitas aqui e tentar tirar o melhor que esse café tem para que a gente possa degustar. Primeira receita do Moka no V60. E aí, lembrando das nossas dicas básicas de preparo, dobra bem aí a emenda do seu filtro para ele encaixar perfeitamente no seu método e dá uma escaldada. Lembrando porque essa etapa aqui é para pré-aquecer o equipamento, saturar o papel e eliminar algum resíduo de sabor que o papel venha trazer para a bebida. Moagem para essa receita, uma moagem média, um ponto aí próximo, ponto acima do açúcar cristal. Receita: 20 gramas de café, 220 de água, 1:11. Primeira água no centro, distribui para as laterais, cobriu a porção com 50 gramas, a gente vai deixar por 30 segundos. Segunda água no centro, distribui para as laterais, fazendo o movimento circular até chegar a 150 gramas. Temperatura da água 93 graus. Terceira água, centro, distribuindo para as laterais, sentido horário, até completar o necessário para a receita. E agora vamos esperar filtrar. Mas antes, a gente vai usar uma técnica de house spin aqui, ó. Dá uma movimentada no café e agora sim, espera finalizar a extração. Final da receita, 2 minutos e 20. E aí é só servir e degustar. Agora então vamos preparar o coar. E lembrando que a dobrinha sempre é importante estar bem encaixadinha aqui para comportar bem o seu método. Moagem média grossa. Tá lá no sal de parrilla, um pouco menos de um ovo maltine, galera. Proporção: 1:15, 20 gramas de café para 300 de água. E agora vai ser o seguinte: primeira água no centro, distribui para as laterais, cobriu a amostra, vamos esperar 30 segundos. Primeira água, 54 gramas. Segunda água, joga no centro, perfura o blume, sentido anti-horário, uma turbulência média e vamos até 200 gramas. Assim a gente elevou bastante a água aqui e aumenta a pressão para o fluxo.
Chegamos em 1 minuto, volto com a água, centro, sentido anti-horário, movimento circular um pouco mais leve. Agora a gente vai até chegar aos 300 gramas que a gente determinou e agora é só esperar filtrar. Agora no Melita, lembra o seguinte, filtro é importantíssimo, pega um lado da dobra aqui, dobra para um lado e o outro ao contrário, então as emendas são dobradas invertidas. Sabe por quê? Não vou te contar nesse vídeo, vou deixar aqui para você na descrição do vídeo uma lista onde a gente conta sobre esses métodos e você pode acessar por lá cada um desses métodos, a história e uma outra receita com outro café. Moagem tipo açúcar cristal. Agora a gente vai fazer uma proporção bem diferente aqui, vai ser 1:18, então a gente vai pôr 360 gramas de água. Primeira água no centro, distribui ali para molhar todo o café. Pausa. 44 gramas, vamos esperar 40 segundos. Segunda água, perfura o bloom, sentido anti-horário, lentamente, para quebrar toda a crosta de café. Chegamos a 136 gramas em 1 minuto, vamos esperar 10 segundos. Voltamos com a água no centro, sentido anti-horário, lentamente, movimentando por todo o café. Chegamos a 200 gramas, vamos esperar mais 10 segundinhos. E agora a gente vai num fluxo contínuo até chegar a 360 gramas, que é o que a gente precisa. Assim a gente vai naturalmente encher mais o porta-filtro. Isso vai gerar mais pressão na perfuração de saída, fazendo a extração mais fluida. Final da extração, 3 minutos e meio, temperatura 92 graus, agora é só servir. Agora na Clever, a mesma dica que a gente usou no Melita se aplica para o preparo da Clever. São semelhantes, mas são totalmente diferentes. É igual, mas é diferente. Encaixa bem aí. Passa uma aguinha no filtro. Tirem o excesso da água. Galera, uma moagem um pouco mais grossa, tá ali na casa de um sal de parrilla, próximo a uma canjiquinha mais fina. Proporção 11:1, 30 gramas de café, 330 gramas de água. Água 90 graus. Primeira água. Agora nós vamos fazer uma coisa bem diferente aqui nesse preparo. Nós vamos colocar a totalidade. E a gente vai trabalhar a turbulência com uma colher. E vamos esperar por 1 minuto para depois a gente dar a primeira mexida. Quem quiser tampar durante esse 1 minuto, preserva a temperatura do café dentro do equipamento. 1 minuto, vem com uma colher, cuidado só para não rasgar o filtro, então mexe bem centralizado aqui, ó. Misturou todo o pó que estava na superfície com a água. Agora a gente vai esperar dar 3 minutos para fazer a extração. Dado 3 minutos, coloca para filtrar. Dica: abre um pouquinho a tampa, porque se gera uma pressão e a tampa
impede com que a pressão seja exercida sobre a extração. E aí deixa filtrar até o final. Total da receita 4 minutos. E aí, só servir. Calita, filtro diferente. Colocamos ele bem encaixado aqui na base do método. Dica: segura até a lateral dele aqui, ó, joga a água bem no centro dele lentamente, para ele fixar lá no fundo do equipamento. E aí, ó, depois distribui a água para a lateral. Um ponto acima de um açúcar cristal, um pouquinho mais grosso. Proporção 12:1, 20 gramas de café, 240 de água. Primeira água, vamos colocar 40 gramas. Deixar por 30 segundos. Segunda água, centro, quebrou o bloom, sentido anti-horário. Pausou com 140 gramas. Vamos esperar dar 50 segundos na balança. Voltamos com a água. Centro, sentido horário. E agora a gente vai até alcançar a proporção desejada. Agora é só esperar filtrar. Extração finalizada em 2 minutos e 10. Agora é só servir. Bom, agora no Chemex tem um segredo, o filtro também. Como vocês podem ver, o filtro dele é um quadrado de papel. Então dobra ele em 4 partes. E aí uma das abas vocês vão puxar para abrir um cone. Sendo assim, um lado dele fica uma parede tripla e o outro não. A parede tripla sempre vai ser colocada direcionada para o bico do Chemex. E aí sim, podem escaldar. Moagem mais grossa um pouco, tá ali um ponto abaixo de um ovo maltine, de uma canjiquinha, bem mais grossa. Proporção 20 gramas de café, 280 de água, 1:14. Água 90 graus, joga no centro, distribui para as laterais. 50 gramas, paramos para infusão 40 segundos. 40 segundos, volta com a água no centro. Cuidado para não jogar direto nas paredes, isso provocar um bypass não planejado. E aí agora a gente vai lentamente até 140 gramas. Vamos pausar, esperar dar aqui no nosso cronômetro 1 minuto e 10. Voltamos com a água no centro, lentamente, sentido horário, movimento circular, centralizado. E vamos até os 280 planejado. Agora é só esperar filtrar. 3 minutos de extração final. Agora é só servir. Agora na prensa francesa, a dica é a seguinte: vamos colocar já uma água aqui para pré-escaldar ela. O vidro vai absorvendo o calor.
numa altura onde você consiga mergulhar o êmbolo. E aí se tiver alguma sujeirinha no êmbolo, já vai também soltando ali. Enquanto isso, vamos pesar e moer o café aqui. Moagem bem grossa, tipo um ovo maltine, um sal grosso. Escaldamos, descarta a água, colocamos o café, 20 gramas, e vamos fazer a proporção de 11 para 1, 220 de água. Moca nessa proporção costuma ficar bem aparente a característica. Vai colocar água na totalidade e esperar por volta de 1 minuto para dar uma mexida com a colher. 1 minuto, dá uma mexida com a colher. Fechou. Êmbolo levemente abaixado já. E espera a infusão de 3 minutos e meio. Ressaltando que o tempo de infusão conta a pré-infusão, né? Desde o momento que a água toca o café. Deu tempo, só pressionar o êmbolo e servir. A Aeropress é o seguinte, vamos encaixar o filtro aqui na tampinha dela. Já coloco uma água dentro dela para ir escaldando ela e amolecendo principalmente a borracha para ajudar no fluxo. E a tampinha, vamos passar uma aguinha. Dá uma leve escaldada na tampa. Moagem média grossa, um ponto abaixo do ovo maltine. 20 gramas de café para 200 de água. Proporção 1 para 10. Coloca a água na totalidade. Molha todo o café. E a gente vai deixar em infusão durante 2 minutos. Dado o tempo, mexe com cuidado, meu café aqui tá bem fresco, por isso que ele tá sobressaindo. Tampou. Tirar a balança daqui. 2 minutos de infusão, inverte e pressiona. Ela vai te dando espaço e vai colocando pressão. Tempo total, 3 minutos. Só servir. Água, 92 graus. Bom, e 2 métodos que sempre me perguntam também se o moka fica bom ou não é cafeteira italiana e expresso. No expresso, gente, é uma excelente opção para preparo de expresso, principalmente pelas suas características. Um café mais encorpado, notas de caramelo, chocolate, um toque cítrico mais sutil. É um café super recomendado para preparações de expresso. Porém, em relação à receita, tem muita variação. Uma das variações, por exemplo, é o diâmetro do porta-filtro, profundidade. Então, cada máquina comporta de uma forma. A própria pressão da máquina vai oscilar. Então, você deve ajustar o expresso de acordo com a sua máquina. E outra coisa que é super relevante quando o assunto é preparo de expresso é o moedor, a moagem. Então, é necessário ter um moedor o qual você consiga atingir uma espessura
milimétrica para a preparação de expresso. Então tudo isso vai oscilando de acordo com os equipamentos que você tem aí. Se eu puder dar uma recomendação, o Moka fica excelente para expresso, inclusive combina super com bebidas com leite em função das notas sensoriais que ele tem. E aí quando você estiver aí fazendo a calibragem da sua máquina, tenta fazer shots de 35 a 40 ml no máximo e tenta buscar um tempo de extração próximo de 26, 27 segundos, porque é onde a gente percebe que a nota de chocolate, o corpo desse café fica mais evidente. Então é uma questão de ajuste até você encontrar aí mais ou menos a receita ideal para o seu equipamento. Para o meu equipamento aqui que eu uso em casa, que é uma Gadia Classic Evo Pro, que inclusive você encontra lá no site do Máquinas e Cafés, e tem cupom de desconto Cafezeiro 10 para você adquirir a máquina lá. Eu tenho usado aqui em média 18 gramas e meia, né, numa moagem específica, a qual eu consigo equilibrar o tempo de extração por volta de 27 segundos. E aí fica muito bom. Cafeteira italiana, um outro método que eu acho que muitas pessoas têm em casa, né? A gente acaba ganhando isso aqui de presente, casamento, de aniversário, por aí vai. Então, existem algumas possibilidades de receita dentro da cafeteira italiana também. Você consegue fazer uma mais suave, média e mais intensa. Eu, particularmente, nesse café, gosto de uma receita mais intensa. Então a dica é usar um café na moagem mais fino que um açúcar cristal, talvez ali na casa de um açúcar refinado. Coloca uma dosagem de água um pouco menor, né? Então se a sua cafeteira faz 4 xícaras, coloca para 2 xícaras. Então você vai ter um resultado bem intenso, próximo ao expresso. A gente inclusive tem um vídeo que a gente fez aqui no canal, e esse eu vou deixar para você aqui no card, para você acessar uma receita que eu fiz utilizando a cafeteira italiana para uma versão de extração de expresso. Então é mais ou menos por aí que eu queria que você testasse. Mas lembrando que a dica mais importante é, a cafeteira italiana tem o seu limite. Então coloque no compartimento de café o quanto ela comporta. Se colocar menos, a água vai passar descoordenadamente e não vai provocar uma extração, e demais você não vai conseguir vedar ela. Então é necessário respeitar o limite de cada uma aí. Por isso que a gente acaba não fazendo aqui, porque esses dois métodos eles têm algumas peculiaridades. É uma questão de ajuste e teste, mas para isso a gente tem vários vídeos aqui no canal, tanto da cafeteira italiana quanto de expresso, para te ajudar nos ajustes refinados. Então também vou deixar aqui para você no card um vídeo que a gente fala sobre regulagem de expresso. E aí, para você que nunca regulou uma máquina, vai entender o quanto é complexo. A outra dica que muda o café na cafeteira italiana, coloca um dedinho de água aqui na parte de cima, que na hora que o café passar, ele cai nessa água e não cai no metal, que costuma ficar muito quente. Isso provoca uma astringência de sabor, porque dá uma certa queimada. Então são dicas básicas aí para que você consiga bons resultados, tanto no expresso quanto na cafeteira italiana. E aí você que chegou aqui no final, deve estar falando assim, Gabriel, tanto método de preparo, tanta coisa que você usou aí nesse vídeo, aonde eu consigo comprar esses equipamentos? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição uma lista de fornecedores aonde vocês encontram esses equipamentos, desde o moedor à balança que eu utilizei aqui, e a boa notícia é que em alguns desses parceiros eu tenho cupom de desconto. Então junto eu vou deixar para você o fornecedor e o cupom de desconto referente àquele fornecedor. E aí quem sabe você não consegue dar uma turbinada no seu cantinho do café aí. Espero que tenham gostado. Manual de preparo do nosso café, o Moka. Agora é só você comprar e fazer os testes aí na sua casa. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Até próximo vídeo.